Olá, essa semana eu estaria dando uma palestra na Escola de Paz e infelizmente nós estamos vivendo todo esse drama, né, da pandemia e estamos todos de quarentena, né? Então eu pensei em gravar, pensando, fazer uma reflexão sobre esse momento que vivemos, mas sempre assim muito preocupada, porque o que dizer, né, frente a uma coisa tão nova para todos nós, né? Nós não passamos, a minha geração não passou por uma guerra, não passou, né, por coisas que deixassem marcas tão profundas quanto esse momento vai deixar em todos nós, né? Então eu queria conversar assim um pouco do que é estar com as crianças em casa, né? Claro que é uma situação completamente atípica, né? Quase todas as crianças no Brasil frequentam escolas, né? Graças a Deus, nós temos uma quantidade de vaga bastante razoáveis, e as crianças das escolas privadas, essas estão todas sem aula em casa, e os pais provavelmente desesperados, porque no mundo moderno, nessa agitação de trabalhar, de sair, de correr, de fazer, nós não temos como prática estar com os filhos 24 horas, né? E não é mesmo bom, né? Eu acho que os adultos têm que selecionar os seus tempos, né? Um tempo para si, um tempo para que a criança brinca só, que a criança faz alguma atividade que não seja uma demanda, né, para o adulto contínua, né? E um momento que os pais, né, as pessoas, os responsáveis, avós, ou seja lá quem está cuidando com as crianças, sente para fazer alguma coisa com elas, né? Então, como sempre a gente faz, né, sendo piagetiano, nós sabemos que precisamos separar por faixa etária, né? Então, aquelas crianças que vão até 2 anos e meio, elas mais ou menos 3 anos, elas têm um ritual. Esse ritual não tem como a mamãe escapar. Toma um solzinho, acorda, come, toma banho, brinca, né? Vê um pouco de desenho na televisão e tudo, e é um esforço braçal mesmo. Essa criança muito pequena, quase nós não temos como escapulir deste olhar contínuo, né? A não ser na hora em que ela dorme. A criança com 4 até 6 anos e tudo, ela já pode aprender a brincar só. Então, os pais vão sentar num determinado momento, eu oriento que sentem no chão, brinquem, construam um quebra-cabeça com o seu filho, façam uma atividade de recortar, de colar, de enfiar continhas, né? Fazer colares. Meninos e meninas podem fazer colar e vão amar enfiar essas continhas, né? Então tem várias coisas que você pode fazer, um bolo, fazer eles misturarem, fazer fazer, ajudar a colocar a massa, colocar um bolo, né? E fazer um bolo, ver o resultado do bolo, né? Então eu acho que esse pequenininho aí, ele ainda já pode fazer algumas coisas com vocês e algumas coisas só, né? Eu acho que ele tem que aprender, não, agora é o tempo de você brincar com os seus brinquedos. Vai demandar um tempo até você criar esse hábito, até você fazer com que essa criança aprenda, né, a ficar só também, né, a brincar ou com os irmãos, ou sozinha mesmo, se for o caso dela ser uma criança filha única, né? A criança, a partir da leitura, 7 anos, já leu, de cara, 1 hora por dia vai ler. Sente lá e vá ler um livro, qualquer livro. Se a sua escola indica livros, pegue os livros da sua escola, pegue livro na biblioteca, pegue livro na livraria, compre pela internet e bote seu filho para ler. A criança, quanto mais lê, mais culta, mais aprende a sua língua, mais escreve melhor, né? Pode até não corrigir toda a ortografia, a leitura, mas ela com certeza dá uma cultura e uma amplidão de conhecimento fabuloso. Então é obrigatório. Eu me lembro quando era pequena e minha avó deixava a gente brincar no quintal, mas meu pai, né, nas férias, no Paracuru, ele dizia que a gente só podia descer para o quintal depois do período de leitura. E a minha avó depois do período de dormir. Então, depois do almoço, a gente era obrigada a ficar deitada numa rede, num alpendre, para dormir o tempo que a minha avó queria e para ler o tempo que meu pai queria. E fazíamos isso religiosamente. O que não tirava dele o fato dele sentar
né, na varanda, no fim de tarde, e arrodeado de todos os filhos, contar uma história de Monteiro Lobato, pegar um livro de Monteiro Lobato e começar a ler para todos nós, né? Fazendo vozes e tudo, e eu tenho uma memória assim fascinante desse momento com ele, né? Como meu avô, que brincava do que ele chamava de biscoitinho, que era a gente sair correndo pelo casarão, se escondendo e ele correndo atrás para achar cada um de nós, né? Então, brincadeiras em que você realmente brinca com a criança, se diverte com a criança. Quando você lê uma história para a criança, isso aí é uma coisa. Outra coisa é a criança sentar e aprender a ler sozinha. Então, esse menino maior tem que ler sozinho. Muitas escolas estão mandando materiais para casa e tudo. Eu acho interessante, né? Mas se os pais acharem estressante, tudo bem. Mas no momento a gente não tem como estar obrigando as pessoas a fazerem nada, né? A gente só sugere. Mas seria muito interessante 1 hora de leitura por dia e pelo menos 1h30 ou 2 de atividades. De responder questões, de fazer desafios, de resolver problemas, escrever uma redação todos os dias, o que eu fiz hoje. Eu e a quarentena, cada dia fazer e descrever tudo que fez durante aquele dia. Então esses são momentos, né? Você tem aí 2h30, 3, em que a criança está fazendo as tarefas dela e você está livre para dar uma descansada, para ler o seu livro, para ver um programa de televisão, para não ficar nesse estresse. E quando for o momento de jogar, né? Esse menino maior, ele já joga detetive, ele joga Ian, ele joga UO, ele joga trilhas, muitas coisas. Então, na hora que a família puder sentar e jogar, joguem, tá? Que é muito interessante essas brincadeiras em que você realmente participou. Mas não se culpem e não se obriguem a ficar 24 horas com a criança, porque isso é inviável. Você acaba irritado, acaba não sendo produtivo o tempo dele. Então, por exemplo, se ele tem 2h30, 1 hora para leitura, 1h30 de atividade, que a escola tenha dado, ou que você pegue na internet, e se não tiver, bote para ver filmes. Tem filmes para crianças de várias gerações, tem desenhos animados com seus desenhos animados antigos, Colmeia, o Gato Félix, Manda-Chuva, Dom Pichote, Flintstones, Jefferson. Pegue no YouTube, tem milhares de desenhos antigos, apaixonantes, para seu filho conhecer, ampliar a cultura dele. Então ele tem 1 hora que ele vai ver televisão, ele vai ver filme, tem 1 hora que ele vai ler, tem 1 hora que ele vai fazer tarefa. Isso é fácil? Não, não é fácil. É uma guerra, mas você consegue. Se você disser, então tá, não faça nada, fique aí, mas você vai ficar aí com o seu livro na mão. E você vai fazer suas coisas. Até que o cara vai enquadrando, entende? É difícil enquadrar, demanda tempo. Agora, nunca nós tivemos tanto tempo como nós temos agora. Então, vamos aproveitar para disciplinar nossos filhos, né? Eu acho que, por exemplo, eles podem ajudar a botar a mesa. Desde 4 anos, uma criança pode botar a mesa todinha. Minha netinha tem 4 anos e bota a mesa para mim. Olha, bote lá os panos, bote os talheres, leve os copos, ela vai levando tudo, né? Então, bote para tirar a mesa, né? Jogar as coisas no lixo. Até os maiores, 7 anos, lava a louça, né? Então, tem várias coisas que a criança pode participar e ajudar as suas famílias. Gente, nada disso é verdade, né? Assim, absoluta que tem que ser feito, são sugestões. Nós vivemos um momento dramático que nós nunca tínhamos vivido e que nós não sabemos muito bem como fazer. Eu, por exemplo, que tenho 68 anos, estou presa aqui já há 2 meses na minha casa, então eu entendo, porque tive 3 filhos, o quanto é difícil discipliná-los, colocá-los dentro desse enquadramento da produtividade. Mas é possível, viu? Eu consegui, vocês vão conseguir, e nós vamos fazer crianças mais cultas, e que ajudem em casa, que estejam com vocês quando vocês estiverem com eles, e também saibam ficar só para que vocês também tenham um momento de vocês, sem culpa e com muito amor. Muito obrigada, um beijo para todos.